Pra galerinha que adora, está chegando mais um áudio do livro O Diário de um Banana Segurando Vela. Mas antes, se inscreva aqui no canal se você gostou. Deixe seu like para ajudar nosso canal a crescer cada vez mais. Valeu! Agora sim, vamos à leitura. Lembrando que esse é o 7º da coleção. Dia da semana, sábado. Hoje acordei às 6h30 da manhã e não consegui mais dormir, o que foi bem irritante. Mas esse tipo de coisa vem acontecendo comigo desde o começo do ano. Na noite de Ano Novo, a mamãe quis que o Manny comemorasse a virada com a gente, mas sem ficar acordada até tarde. Ela adiantou todos os relógios da casa em 3 horas. Só que para mim ela não disse nada. Então, quando a mamãe e o papai fizeram a contagem regressiva para o Manny, pensei que já fosse meia-noite de verdade. Acabei indo para a cama às 10h30 naquela noite, pensando que já fosse 1h30 da manhã. Desde então, meu relógio biológico está adiantado em 3 horas. Eu não costumo acordar cedo nos fins de semana. Na maioria das vezes, o papai precisa me arrancar da cama, principalmente no inverno, quando lá fora está frio e a cama está bem quentinha. Lembro uma vez no ano passado, em que o papai me acordou às 8 da manhã num sábado e me mandou tirar a neve da calçada. Eu estava tendo um sonho muito legal, mas mesmo assim levantei da cama, limpei a calçada, voltei para a cama e continuei sonhando como se nada tivesse acontecido. Hoje de manhã, quando acordei, continuei deitado, tentando dormir de novo. No fim, acabei desistindo e desci para fazer o café da manhã. Nunca tem nada que preste na TV aos sábados, antes das 8 horas. Então resolvi fazer algumas das minhas tarefas. Eu e o Roderick nunca temos dinheiro para nada. Então mamãe está dando uma grana pra gente, em troca de algumas tarefas. Uma das minhas tarefas é tirar o pó dos móveis da sala de jantar. E era isso que eu estava fazendo quando ouvi alguém batendo na porta. Abri a porta e, para minha surpresa, era o tio Gary quem estava lá. Meu pai apareceu logo depois e não ficou muito feliz em ver o irmão mais novo ali. Algumas semanas atrás, o tio Gary ligou para o papai, dizendo que tinha uma oportunidade de ganhar dinheiro, uma chance daquelas que só aparecem uma vez na vida, e que precisava de um empréstimo. O papai não queria dar dinheiro nenhum para o tio Gary, porque ele não tinha um histórico de bom pagador. Mas aí a mamãe disse para o papai que ele tinha que ajudar, porque o tio Gary era irmão dele, e a gente precisa sempre ajudar as pessoas da família. Ela vive falando isso para mim e para o Roderick. Eu só espero nunca precisar de um transplante de rim ou coisa do tipo, porque se for depender do Roderick, estou ferrado. O papai mandou dinheiro para o tio Gary, e nunca mais teve notícia dele. Hoje o tio Gary apareceu e contou o que tinha acontecido. Ele disse que conhecia um cara em Boston que vendia camisetas na rua, e o sujeito falou que estava se desfazendo da mercadoria, mas que o meu tio podia ganhar uma fortuna com ela. Aí o tio Gary pegou o dinheiro do papai e comprou todas as camisetas do cara. Mas o tio Gary não reparou que o nome da cidade estava escrito errado na camiseta, e só foi perceber isso depois que o sujeito já tinha dado no pé. O tio Gary falou para o papai que precisava de um lugar para ficar, até se recuperar do prejuízo. O papai não ficou muito feliz com isso, mas aí a mamãe apareceu e disse para o tio Gary que ele podia ficar o tempo que precisasse. Só que quando viu o caminhão de mudança estacionado, a mamãe falou para o tio Gary que não tinha espaço na casa para os móveis dele. O tio Gary falou para ela não esquentar a cabeça, porque ele não tinha móvel nenhum. O caminhão estava cheio de caixas de camisetas, e a gente passou a manhã toda pondo todas elas na garagem. Acho que o tio Gary ainda não desistiu da ideia de vender aquilo. Ele empurrou uma para o Roderick por 3 pratas, e acho que o Roderick ainda pensou que fez um bom negócio. Dia da semana, segunda-feira. Morar com o tio Gary não é nada fácil. Nas primeiras noites, ele dormiu no colchão inflável no quarto do Manny. Só que o tio Gary tem uns pesadelos assustadores no meio da noite, e na semana passada a coisa ficou feia. Então agora o tio Gary dorme no sofá da sala, e a cama do Manny teve que ser empurrada lá para o meio do quarto, bem longe das paredes. O tio Gary dormir no sofá é um estorvo. Ele fica acordado a noite toda por causa dos pesadelos, e aí passa o resto do dia dormindo. Isso é um saco, porque eu queria chegar e poder ver um pouco de TV, depois de um dia cansativo na escola. Mas a pessoa mais afetada pela presença do tio Gary é o Roderick. Antes da chegada do tio Gary, o Roderick praticamente morava no sofá da sala, especialmente nos fins de semana.
Agora o Roderick não tem mais para onde ir quando o papai põe ele para correr do porão aos sábados de manhã. Um dia o Roderick subiu e, quando viu o tio Gary esparramado no sofá, foi dormir em cima do encosto. O papai vive mandando o tio Gary arrumar um emprego. Ele diz que está tentando, só que o mercado não está fácil. O tio Gary nunca parou em emprego algum. O último foi no ano passado, quando ele trabalhou como cobaia numa empresa que fabrica spray de pimenta. Tenho certeza de que ele pediu demissão, antes mesmo da hora do almoço. O papai quer que o tio Gary arrume um emprego como o dele, período integral no escritório. Mas acho que o tio Gary não ia se dar muito bem nesse tipo de ambiente, e aliás eu também não. O papai precisa usar camisa social e gravata todos os dias, além de sapatos e meias sociais. Eu já decidi que quando crescer, vou arrumar um emprego que não exija o uso de meias que vão até os joelhos. No ano passado, o papai me levou para o escritório dele num daqueles dias do tipo, traga seus filhos para o trabalho. Só que o pessoal de lá deve ter se dado conta de que aquilo seria um tédio para as crianças, então montaram uma programação completa para entreter a gente. Na maior parte do dia, a criançada ficou no refeitório, enquanto os adultos estavam nas mesas trabalhando. Lá pelo fim do dia, meu pai me levou até a mesa dele e tentou terminar um projeto importante que estava fazendo, e eu fiquei lá esperando. O problema era que ele não conseguia se concentrar com alguém ali do lado, vendo tudo. Ele me deu dinheiro para comprar alguma coisa na cantina. Na verdade, devia estar querendo só se livrar de mim. Então não deve ter gostado nada, quando eu apareci logo depois com um pacote de salgadinhos. O papai falou que precisava terminar o que estava fazendo, e me mandou arrumar outro lugar para ficar enquanto isso. Ele devia estar muito estressado naquele dia, porque foi embora para casa e me deixou por lá. Eu teria passado a noite inteira na firma dele, se o faxineiro não tivesse me encontrado. Enfim, o papai está muito irritado, porque o tio Gary nunca tem dinheiro e fica vivendo às custas dele. A mamãe começou, inclusive, a dar uma mesada para o tio Gary, apesar dele não precisar fazer nenhuma tarefa, o que eu considero muito injusto. Tomara que o tio Gary comece a usar a mesada dele para comprar sua própria espuma de banho. Ele acabou com a minha logo no segundo dia aqui em casa, e ficar na banheira sem bolhas não é a mesma coisa. Dia da semana, terça-feira. Eu não queria mesmo ter jogado fora minha calça jeans, porque hoje eu precisava ir bem vestido para a escola. Ia ter aula de dança de salão na educação física, e a senhora Moreta mandou a gente formar os casais. Então não era um bom dia para usar calça de veludo no meio das canelas, de jeito nenhum. A senhora Moreta mandou a gente escrever o nome da pessoa com quem queria dançar num papelzinho. Ela ia analisar os pedidos e tentar respeitar a vontade de todo mundo, na medida do possível. Era o mesmo esquema que ela tinha usado para definir os casais da quadrilha do ano passado, o que para mim foi um desastre. Eu pus o nome da menina mais bonita da classe, Bailey Anthony. Só que ela não escreveu o meu nome. Ela escolheu Bryce Anderson, assim como todas as outras meninas da classe. O Bryce acabou escolhendo a Mackenzie Polar, e a senhora Moreta mandou a Bailey dançar comigo, porque eu tinha escrito o nome dela. No começo, eu fiquei bem animado por ter ficado com ela, mas aí tive que lidar com esse tipo de coisa por 3 semanas. Acho que a Bailey não queria que acontecesse de novo a mesma coisa do ano passado, e fez questão de deixar isso bem claro para um monte de gente. Para ser sincero, para mim não faz diferença quem vai ser o meu par, desde que não seja a Ruby Bird. Até onde eu sei, a Ruby foi a única menina que conseguiu a proeza de ser suspensa da nossa escola por morder um professor. Na verdade, a Ruby só tem um dente da frente, porque o outro ficou cravado no cotovelo do Sr. Underwood. Eu tento ser gentil com a Ruby sempre que a gente se encontra no corredor, porque morro de medo dela. Mas hoje fiquei preocupado, porque posso ter sido gentil demais, e a Ruby pode estar pensando que eu gosto dela. A última coisa que eu quero é que a Ruby escreva meu nome naquele papelzinho, porque se dançarmos juntos, ela com certeza vai acabar se irritando comigo em algum momento, e o outro dente dela vai acabar cravado no meu braço. Então eu usei o meu papelzinho para garantir que isso não acontecesse. Eu até incluí metade de um chocolate que estava guardado para mais tarde, para ganhar a simpatia da senhora Moreta. Dia da semana, quarta-feira. Ontem à noite eu rezei para valer para que a minha parceira de dança não fosse a Ruby. Mas aí fiquei preocupado, porque pode ser que a gente tenha um número fixo de pedidos por vida, e fiquei com medo de gastar os meus depressa demais.
Eu não ia gostar nem um pouco de saber que já usei todas as orações a que tinha direito, porque sempre agi como se o estoque fosse limitado. Acho que preciso tomar mais cuidado com isso. No fim de semana, a privada do banheiro do andar de cima entupiu, e eu rezei para que o encanador não usasse o nosso banheiro depois de terminar o serviço. Só para constar, eu tenho uma taxa de 75% de sucesso com as minhas orações. Não sei se isso é bom ou ruim, mas já dá para ter certeza de que nunca vou ganhar um sabre de luz de presente de aniversário, por mais que eu queira. Enfim, acho que preciso ser mais específico quando peço alguma coisa, porque no caso da educação física, o meu pedido foi atendido, mas no fim a coisa não terminou muito bem para o meu lado. No começo da aula, a senhora Moreta anunciou os pares de cada aluno, e eu prendi o fôlego quando ela disse o nome da Ruby Bird. Mas a Ruby acabou ficando com o Fregley. E quer saber? Acho que eles são perfeitos um para o outro. Só que depois a senhora Moreta falou o nome do resto das meninas. Aí sobrou uma porção de garotos sem par, inclusive eu. A minha classe este ano tem mais meninos que meninas, então fazia sentido que nem todo mundo tivesse um par. Ainda assim fiquei meio decepcionado por ninguém ter escrito meu nome num daqueles pedacinhos de papel. Foi aí que a gente percebeu que não ia precisar participar das aulas de dança de salão e que ia poder ficar jogando bola na quadra durante a aula de educação física nas 3 semanas seguintes. Mas a gente comemorou cedo demais. A senhora Moreta falou que todo mundo ia ter que dançar e começou a formar casais de garotos. Quando fui ver, estava dançando valsa com Carlos Scalera. Dia da semana, segunda-feira. Hoje não teve aula de educação física por causa de uma palestra que rolou na 4ª aula. Sou obrigada a admitir que fiquei meio decepcionada ao saber disso, porque, acredite se quiser, eu e o Carlos estamos mandando muito bem no merengue. A maioria do pessoal ficou bem empolgada porque desde novembro não tínhamos uma palestra lá na escola. Foi quando um hipnotizador chamado Incrível Andrew apareceu por lá. No encerramento do seu número, o Incrível Andrew hipnotizou alguns alunos do 8º ano e fez com que eles pensassem que seus braços estavam grudados com supercola. Depois disse para os moleques que eles iam se desgrudar ao som de uma palavra mágica. E quando ele falou aquilo, todos se soltaram do nada. Depois da aula, um monte de gente ficou discutindo se aquilo tinha sido real ou se os garotos tinham combinado tudo com o hipnotizador e estavam só fingindo. 2 dos moleques que acharam que o Incrível Andrew era um farsante deram os braços, e o Martin Ford disse que eles estavam hipnotizados e que os braços deles estavam grudados com supercola. E por incrível que pareça, deu certo. Os 2 não conseguiam se desgrudar e entraram em pânico. O Martin tentou dizer a palavra mágica, mas não funcionou de jeito nenhum. Os 2 voltaram para a escola, e um dos professores teve que ir até o lugar onde o Incrível Andrew trabalhava. Pedi que ele dissesse a palavra mágica e separasse os garotos. Eu não sei onde a escola arruma essas pessoas que vêm dar palestra pra gente. No ano passado, trouxeram um cara chamado Steve Saradão. Ele fez um discurso falando pra gente dizer não às drogas, e no fim rasgou uma lista telefônica no meio, com as próprias mãos. Não sei o que tem a ver rasgar uma lista telefônica com dizer não às drogas, mas a molecada ficou doida com esse cara. A bibliotecária teve que renovar quase todo o estoque de enciclopédias e dicionários da escola, depois dessa visita do Steve Saradão. Só espero que eles não convidem de novo aquela cantora chamada Krishna. Acho que o pessoal da escola gosta que a Krishna cante pra gente por causa das letras sempre positivas. Essa tal Krishna diz ser uma popstar internacional. Mas não sei de onde ela tirou essa ideia. Que eu saiba, ela nunca tocou nem mesmo em outro estado. Uma das minhas palestras favoritas foi a de um policial que contou como era o trabalho no departamento de narcóticos. Ele disse que sua função era se infiltrar no meio dos alunos do ensino médio e denunciar quem não estivesse andando na linha. Eu achei aquilo o máximo. Ir para a escola sem precisar fazer provas nem lição de casa e ainda mandar todos os idiotas para a cadeia parecia ser o emprego ideal para mim. Depois dessa palestra do policial lá na escola, eu e meu amigo Howley decidimos criar nossa própria agência de detetives. Infelizmente não tinha muita procura por detetives particulares aqui no bairro e ninguém queria contratar a gente. Mas a gente decidiu começar a espionar assim mesmo. Era muito divertido. A melhor parte de ser um detetive particular era poder xeretar à vontade a vida dos outros e poder dizer que estava só fazendo seu trabalho. Concentramos nossas investigações principalmente sobre o Sr. Miles, que mora na rua da minha casa. Não que ele fizesse alguma coisa suspeita, é que a gente sabia que ele tinha todos os canais de filmes da TV a cabo.
Mas aí a nossa agência de detetives foi por água abaixo quando começamos a investigar o Scott Douglas. Ele me pediu um game emprestado nas férias e disse que perdeu, mas eu sabia que era mentira. Então mandei o Hawley ir até a casa dele para descobrir a verdade. Falei para o Hawley pegar pesado, ficar estalando os dedos o tempo todo, para o Scott entender que ele não estava para brincadeira. Só que o Hawley estava demorando demais para voltar, e eu comecei a ficar preocupado. Fui até lá para ver o que estava acontecendo, e peguei o Hawley no flagra, jogando o meu game junto com o Scott. Tive que demitir o Hawley na hora. E se algum dia eu criar outra agência de detetives, a primeira coisa que vou fazer é arrumar um parceiro mais durão. Bom, como eu dizia, todo mundo estava empolgado para descobrir quem faria a palestra de hoje. Mas no fim não era uma palestra. Depois que todo mundo se acomodou no ginásio, o vice-diretor Roy subiu no palco e disse que tinha convocado os alunos porque a gente ia precisar eleger novos representantes do Grêmio Estudantil. A eleição tinha sido no fim do ano passado, mas o pessoal que foi eleito estava faltando nas reuniões para ficar brincando no recreio, e acho que os representantes dos professores e dos pais se cansaram disso. O vice-diretor Roy falou que quem quisesse concorrer tinha que respeitar duas condições. A primeira era estar disposto a comparecer a todas as reuniões, e a segunda era ter no máximo 2 advertências por indisciplina. Acho que a segunda condição foi imposta por minha causa, porque eu tinha acabado de ficar de castigo depois da aula pela 3ª vez. No meu primeiro ano no Ensino Fundamental 2, um cara do 8º ano falou que tinha um elevador secreto para o 2º andar e que ele podia me vender uma credencial para usar esse elevador por 5 pratas. Para mim parecia um ótimo negócio, então eu paguei pela credencial, que parecia ser legítima. Mas no fim era tudo enganação. Não existia elevador secreto porcaria nenhuma. A tal credencial para o elevador ficou comigo desde então, mas aí umas semanas atrás consegui vender para um garoto que era novo na escola. Infelizmente, eu fui meio descuidado e acabei sendo flagrado pelo vice-diretor Roy, que me fez devolver o dinheiro. Ele me fez ficar de castigo depois da aula, o que não foi nada legal, porque eu tinha vendido a credencial para o garoto pela metade do preço. Depois do anúncio, eu me dei conta de uma coisa. O Hawley nunca tinha sido punido por indisciplina, então era o candidato perfeito para fazer parte do Grêmio. Falei para ele se candidatar, mas o Hawley disse que não saberia o que fazer se fosse eleito. Era justamente aí que eu entrava. Falei para ele que se ele fosse eleito, eu tomaria todas as decisões difíceis, e ele só ia precisar aparecer nas reuniões e fazer o que eu mandasse. Achei a ideia genial, porque assim eu teria o poder de decidir o que quisesse, mas sem perder o recreio. Eu disse que seria o coordenador da campanha do Hawley, assim ele não ia precisar mover uma palha para ser eleito. A gente foi até o mural e o Hawley inscreveu a candidatura dele. Eu queria que ele concorresse a um cargo importante como presidente ou vice, mas o Hawley preferiu disputar a diretoria de atividades sociais. Não faço ideia do que venha a ser essa função, mas desde que o Hawley possa participar das grandes decisões, para mim tanto faz. Continua no próximo vídeo, o Diário de um Banana segurando vela. Continue ligadinho. Fique com Deus e até o próximo vídeo.